Olá, 800. Espero que todos estejam bem. Bom falar com vocês de novo. Bom poder compartilhar com vocês alguns momentos. E como eu já disse, venho falando, enquanto nós não podemos nos reunir presencialmente no colégio, nós vamos aí, né, direcionando vocês daqui e vocês daí, assistindo às aulas, às videoaulas, as videoaulas, tendo cuidado de fazer exercício. Por falar em exercício, importante ter em mente que a avaliação agora desse período será os exercícios que vocês fizeram nas 4, 5 semanas atrás, mais ou menos. E é importante que vocês dêem uma olhadinha lá atrás, dê uma revisada nos exercícios, ver o que vocês deixaram de fazer para fazer e ter aí uma boa pontuação, né, na avaliação de vocês. Legal. Tendo dito isso, vamos aí continuar caminhando. Nós vamos continuar falando sobre globalização, só que agora acompanhado de comunicação, ou seja, comunicação versus globalização, globalização versus comunicação, comunicação e globalização. Vamos ver como a gente vai caminhar aí, batendo um papo aí, para a gente poder entender como tudo isso funciona. Temos falado já durante um tempo sobre esse processo todo de globalização, qual o objetivo da globalização, e nunca é demais a gente repetir. Nós falamos sobre a importância de hoje vivermos num mundo contextualizado, num mundo antenado, chamado mundo dos nets, o mundo onde todo mundo está interligado, uma redundância, né? O mundo onde todo mundo está antenado, as coisas acontecem muito rápido, as notícias se processam num volume onde nós não temos condições de acompanhar, mas é importante nós buscarmos dentro de tudo isso, sabermos o que é e o que não é, termos a nossa atenção voltada e procurar conhecer pessoas que fazem jornalismo sério, pessoas que passam informações sérias, pessoas que não usam a internet para tirar proveito de outras pessoas inocentes, pessoas que não usam a internet para causar dano a ninguém, pessoas que não usam a internet para causar algum tipo de situação ruim para as pessoas. Então é preciso nós estarmos sim informados, bem antenados, mas é bom que nós estejamos muito atentos a todo tipo de informação que recebemos. Falamos do mundo globalizado no sentido de que, apesar de toda essa tecnologia ter trazido muitos benefícios, mas também nós já vimos em algumas aulas atrás que, lamentavelmente, hoje algumas pessoas, mesmo esse mundo todo comunicável, digamos assim, ainda existem pessoas alienadas fora do sistema, porque lamentavelmente não houve, na verdade, um cuidado em relação a fazer com que esse poder da internet chegasse em alguns lugares, e quando chega, às vezes não chegam de boa qualidade. Enfim, pessoas que acabaram se prejudicando, porque acaba ficando aquém do que foi proposto por esse mundo globalizado. Falamos também que do mundo globalizado, onde a intenção era que os próprios países, os governantes, tivessem uma forma muito rápida, e é uma forma muito rápida de comunicação, até para resolver situações, minorar as crises, diminuir ou acabar com algumas situações que assombram, que assustam o mundo,
mas essas coisas ainda não aconteceram. Continua acontecendo tragédias e mais tragédias no mundo, como a sede, pessoas morrendo de sede, como a fome, pessoas morrendo de fome, aonde hoje as informações chegam muito rápido, tem como direcionar. Falamos que muita gente tem doado, feito doações, mas a gente não vê um resultado efetivamente positivo para muita gente que nós acompanhamos de acordo com as informações que chegam na televisão, que chegam até nós através das nossas telas, sejam elas também de computador, de tablet, de smartphone, de celular, enfim. O que o mundo globalizado não conseguiu, lamentavelmente, entender ou fazer, realizar, cuidar um pouco mais, pessoas que podem, na verdade, de outros menos favorecidos. Falamos também da importância de termos cuidado com esse mundo globalizado, porque esse mundo globalizado acabou também por afastar as pessoas de terem um contato mais próximo. Por quê? Porque a tela acabou afastando pessoas dentro das próprias casas. Ou seja, hoje, e isso chega ao meu conhecimento, pessoas se comunicam no quarto, falam com o outro no outro quarto, na mesma casa. Casa que tem 2 andares, um em cima, outro embaixo, e quando alguém quer falar com alguém, é só chamar, manda mensagem e se conversa. Se sai no restaurante e se sentam na mesma mesa, mas está todo mundo nos seus telefones, nos seus aparelhos celulares, nos seus smarts, e a conversa mesmo, todo mundo ri, todo mundo brinca, parece, todo mundo está se divertindo, mas na verdade a diversão não é um com o outro, é a diversão com pessoas que nem estão ali no local. Então, o que a gente percebe é que apesar de toda essa situação boa que nos cerca, que é a chamada TI, a tecnologia da informação, que nos dá um aparato para realizarmos coisas assim muito bacanas, mas acabou também criando uma outra situação que é o afastamento e de um relacionamento mais profundo, mais próximo, digamos assim, algumas pessoas mesmo morando às vezes sobre o mesmo teto. Esse é o mundo globalizado que nós conversamos sobre ele. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa situação, continuar falando sobre o mundo globalizado, mas tendo em vista a comunicação, como funciona a comunicação dentro dessa globalização. Elas são antagônicas, ou seja, uma luta contra a outra. Elas são inimigas, a comunicação e a globalização. E aí nós vamos entender primeiro, vamos dar a definição de comunicação. A globalização você já tem, eu já falei, mas eu quero dar aqui para vocês a definição, o conceito de comunicação: ato de transmitir uma mensagem e eventualmente receber outra mensagem como resposta. Uma outra definição diz assim: comunicação que envolve a troca de informações entre 2 ou mais interlocutores. Uma outra é partilhar algo, participar algo, ou seja, compartilhar e participar algo, tornar algo comum. Uma outra, através de comunicação ou através da comunicação se partilha informações entre si. Bom, vamos lá tentar entender, caminhar dentro dessas definições, né, que chamam a nossa atenção para algumas situações e precisa nos chamar, né, a nossa atenção. Ou seja, entre comunicação e a globalização, qual é a linguagem? Como é que fica? Que a gente sabe que muitas vezes a linguagem que nós temos com alguém, quando nós estamos com ela frente a frente, ao vivo em cores, não é a mesma que nós temos na telinha. Na tela, até porque a gente não mostra o rosto na maioria das vezes, nós nos sentimos até mais à vontade em falarmos, em escrever, porque a gente não precisa, como eu disse, aparecer, a gente só escreve.
Mas quando nós precisamos nos comunicar ao vivo com o outro, as coisas complicam um pouco. Então, dentro desses conceitos aqui, do conceito de comunicação, começa dizendo o seguinte: ato de transmitir uma mensagem e eventualmente receber outra mensagem como resposta. Foi muito legal quando chegou até nós o e-mail. Então, e-mail foi assim uma coisa fantástica. Ainda é. As empresas ainda trocam e-mail, mensagem, enfim, mas houve um tempo onde não tinha Zap, era só e-mail. E foi uma coisa assim revolucionária, porque aquilo que alguém precisava mandar o correio levar, ou um telegrama urgente, que era o mais rápido que chegava, não precisava mais. Você digitava lá no computador e com o endereço da outra pessoa, enviava. Lá a mesma pessoa já abria, já via e já mandava a resposta. Então as coisas ficam muito rápidas, muito aceleradas, mas ainda assim não se olhava, como a gente diz, nos olhos. Era uma coisa de tela. Se falava, o outro lia e se respondia quando era necessário, né, responder. Por isso que esse primeiro momento a gente está falando sobre transmitir uma mensagem e eventualmente receber outra mensagem como resposta. Isso valia muito no sentido do e-mail. Foi uma coisa, como eu disse, uma revolução. Muito bacana. Mas tem uma outra aqui, uma outra definição, assim: comunicação que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores. Hoje se liga para a pessoa, daqui a pouco um liga para outro, tem 4, 5 pessoas, ou mais, conversando ao mesmo tempo, trocando ideia, rindo, se divertindo e aparecendo as fotos. Olha que coisa fantástica isso. Apesar de distante, dá para se falar ao telefone com algumas pessoas e ainda mostrando essas pessoas as suas fisionomias. Isso é um outro avanço da tecnologia que também é muito legal. Mas há uma outra coisa que quero chamar a sua atenção. Diz assim: a comunicação que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores. Partilhar algo, participar, tornar comum. Através da comunicação se partilha informações entre si. Ou seja, a conclusão que nós chegamos lendo, isso aí fica claro para todo mundo, que ninguém vive sem o quê? Sem comunicação. Impossível viver sem comunicação. Até porque o homem sempre teve a necessidade de se comunicar com os outros, se comunicar com pessoas, de se fazer entender. Então a comunicação e a globalização são coisas que elas vão interagir, porque não adianta a globalização se não houvesse a comunicação. Comunicação é a base de tudo. O grande desafio é como nós nos comunicamos, porque através dessa comunicação compartilhada entre pessoas é que nós temos as informações. O grande desafio nosso é como passamos essas informações. E eu disse e repito que na tela geralmente a gente tem mais facilidade em conversar um com o outro. Só que dentro dessa tecnologia da globalização, de toda dessa informatização, mesmo assim, para nós comunicarmos aquilo que nós queremos, que você precisa, eu também, é necessário ter uma linguagem acessível. Quando eu digo acessível, é simples, mas bem articulado, onde as pessoas vão entender o que a gente quer passar. Porque de nada vai valer a tecnologia se a comunicação não sair legal. Seja no sentido de escrever, seja no sentido de falar. Existem pessoas, por exemplo, no Zap, que elas não escrevem muito. Elas falam, elas gravam o áudio. Alguns gravam áudios até muito longos. Tem gente que não gosta de áudio longo, mas tem outros que gravam até pausado, os menores, de 50 segundos, de 1 minuto, 1 minuto e um pouquinho, 40 segundos, para não ficar aquele um só muito grande.
Mas o que eu quero falar para você, chamar sua atenção é, quando você comunica alguma coisa, será que aquilo que a gente está passando, a gente está passando? Explico. Algumas vezes nós podemos achar que estamos passando as coisas de forma muito simples, mas quem está do outro lado pode não achar ou pode não entender. Talvez você já tenha passado por isso, de estar falando com alguém no celular, no próprio telefone, ou mandar uma mensagem para alguém, seja de texto, seja de voz, e a pessoa falar, não entendi o que você quer dizer, e colocar lá, porque agora nem se escreve mais o que, se coloca uma interrogação. Você já sabe que a pessoa não entendeu. Às vezes ela não entendeu uma parte, às vezes ela não entendeu nada. Ou melhor, às vezes ela não entendeu tudo que você falou. Ah, pode acontecer. Alguma coisa na comunicação não está funcionando bem, porque às vezes não é o que se fala, mas é o que o outro entende. Então, a facilidade da internet, ela trouxe para nós um negócio bacana, mas ela trouxe também, trouxe não, continuou, né, deixando uma situação, né, no ar, é que como a gente Quem se comunica de alguma maneira. Quem fala quer ser entendido, mas será que essas informações, será que tudo que a gente passa e até que a gente recebe também não sai meio que, digamos, truncada? Que a gente tem que mandar uma mensagem para a pessoa falando as partes que nós não entendemos. Já aconteceu, por exemplo, algumas questões que eu passo e os alunos, né, perguntarem para mim, professor, eu não entendi a questão tal. E eu falo assim, aqui para mim, poxa, mas muito fácil, como é que não entendeu? Mas não entendeu. Aí eu vou lá, tento explicar, né, de uma outra maneira para que a pessoa possa entender. Porque para quem escreveu, no caso eu, para quem passou a questão, tá muito simples, mas para quem pegou, tem que decodificar e às vezes a pessoa não consegue, certo? E isso assim pode, na verdade, acabar criando uma barreira na comunicação que parece uma coisa assim, estranha nesse século, mas ainda acontece. Uma das barreiras que acontece ou pode acontecer na comunicação hoje, por exemplo, é do jeito que se escreve. Imagina você jovem escrevendo já para uma pessoa de uma certa idade, abreviando algumas coisas como hoje é normal para os jovens. Você, uma coisa simples, vou citar um exemplo bem simples, você, que é o veio ser, assim, também, beleza, então fala comigo. Isso são coisas assim simples, né? Pode ser para mim, pode ser para você. Pô, mas não entende, não entendeu, mas para muita gente que tem o hábito, né, não tá nessa fase, a fase é outra, de que tinha que escrever tudo, e continua assim, não mudou nada. Né? As pessoas é que acaba minimizando o negócio. Mas para as pessoas mais antigas que acostumaram a escrever tudo completinho, letra por letra, botar muito lá um M, um T, é extremamente complicado. Você fala, o que é isso? O que está escrito aqui? Percebeu? Então, é a linguagem, é a comunicação. Então, nem sempre na comunicação é aquilo que a gente fala, mas é, como eu disse, aquilo que o outro entende. E, lamentavelmente, hoje, no meio das informações, é preciso tomar cuidado, porque, como eu disse, chega-se muitas informações. E o que a gente faz com elas? E uma outra coisa, como saber hoje que as notícias que chegam até você, até mim, até nós, elas são verdadeiras ou não? E aí vai a primeira coisa, cuidado com as informações que você está tendo, está lendo, está vendo, enfim. Não saia repetindo, não saia passando, seja lá que informação for, antes de saber a veracidade da mesma. E eu acredito que eu já falei aqui, não sei se foi para essa turma, mas eu disse das empresas hoje que são especializadas em fake news.
Por quê? Porque hoje há muitas notícias falsas, há muitas fake news por aí. Pessoas, sabe-se lá por quê, que se aproveitam de algumas situações e em cima daquelas situações postam mensagens falsas. Mensagens que acabam o quê? Ficam truncadas, mensagens que você acaba demorando um tempo para descobrir. Quando você vai ver, eu falei, isso aí não é verdade, isso aí é fake news, ou seja, é notícia falsa. Isso aí, gente que repete algumas mensagens que já passou um bom tempo, torna a colocar de novo, isso aí já é antigo e tal. Já passei por isso. E eu acredito que você também. Por quê? Porque é preciso ter cuidado com a comunicação, com as informações que nós passamos, mas também com aquelas que nós recebemos. Porque como se vê livre disso? Como eu disse, toda hora recebemos informações. Como filtrar as informações para que a gente saiba o que é, o que não é, o que é relevante, o que não é relevante, o que é bacana para a gente, o que não é. A gente tem que ter muito cuidado. Porque todo mundo está comunicando tudo. Mas qual é o tipo de comunicação que chega até nós? E outra coisa também é verdade. Qual é o tipo de comunicação que a gente passa para o outro? Porque dependendo daquilo que a gente fala e como nós falamos, do jeito que falamos, o outro também pode não entender. E a gente tem alguns exemplos que não são legais, mas a Bíblia tem alguns relatos de informações truncadas, de fake news, de tentar manipular as informações. Tem muita gente que manipula ou tenta manipular as informações, e isso aconteceu. A gente tem, eu já citei esse texto, mas eu não falei sobre isso, desse assunto, mas lá no Jardim do Éden, por exemplo, da serpente e Eva, foi exatamente isso. O receber, o ter consciência da mensagem, mas reverter ou inverter, na verdade, colocando frases, palavras, chaves entre uma frase ou outra para torná-las diferentes. Isso acontece. Fica claro na conversa lá da serpente com a Eva, quando a serpente vai dizer certas coisas e vai acrescentar, vai colocar palavras ali, vai reverter algumas outras palavras que Deus não disse e que ela coloca, e outra que Deus disse que ela não coloca. É interessante esse jogo de palavras, porque hoje não é diferente. E como Eva, a gente muito apressado em colher informações, a gente muito apressado em dar as informações que nós recebemos, principalmente quando a gente acha que a gente é o primeiro que recebeu, a gente fica doido para passar, é aí que mora o perigo. É aí que está o problema. Porque acho que o mais importante em ser o primeiro a passar a mensagem, o mais importante é saber se a informação ou se as informações procedem. Se as informações são verídicas, se elas são verdadeiras, se realmente é aquilo ali mesmo. E às vezes isso ganha um tempo, isso precisa de um tempo. Você precisa consultar outras pessoas, outros sites, você precisa pesquisar para ver mais outras fontes, na verdade, da onde veio, se é aquilo mesmo. E isso requer uma paciência, um trabalho, para descobrir se essa notícia é a famosa fake news ou não. É assim que é. Mas nós temos outro momento bem interessante, também lá em Gênesis, no capítulo 27, de uma família. Capítulo 27, 1, quando Isaac, pai de Esaú e Jacó, ele vai ser assim enganado por Jacó e a mãe, quando ele ia dar um presente a Esaú, e Jacó se disfarça de Esaú. Sendo Jacó cego, não tendo condições visuais de reconhecer quem era, ele incorporou, Jacó pegou a voz de Esaú, e aí criou toda uma situação, e Jacó e a mãe acabaram por enganar Esaú e o pai. Então a gente percebe
que informações truncadas, pessoas que se aproveitam de situações, né, sejam elas quais forem, para vender, digamos assim, o seu peixe, não importa se o peixe está estragado ou não, mas são pessoas que acabam se alimentando, né, dessas oportunidades, tem uma brecha e vai ali dar uma cavada, força uma situação e muda, né, toda a situação. E uma coisa que é perigosa, que dependendo, né, da história, da situação, muda toda a história. Porque lá no Jardim do Éden foi assim, através do erro, do descuido de Eva, né, mudou o curso da história humana. Na situação que acontece entre Jacó e Esaú, os irmãos, onde Isaac acabou sendo enganado, muda a história dos dois, porque o primeiro na linhagem de sucessão, ou seja, era Esaú. Esaú era mais velho, cabia a ele a parte com Jacó, que era maior, e aí por causa dessa situação, Jacó acaba ficando com a melhor parte. Então a gente percebe que histórias de pessoas são mudadas quando as pessoas se deixam levar por informações que não são verídicas e outros que se aproveitam de algumas informações e reverte a seu favor. Então a gente tem, né, as situações que está aqui para servir para nós como exemplo. Para quê? Para a gente não permitir que isso aconteça com a gente. E principalmente no mundo globalizado, no mundo antenado, onde todo mundo é todo mundo, porque hoje as pessoas aparecem na internet sem rosto, ou seja, e eu já falei isso também do perigo disso, porque as pessoas hoje colocam um nome que não é dela, uma foto que não é dela, uma idade que não é dela, mas é ela, só que ela não diz. E por trás dessa pessoa está alguém mal intencionado, porque uma pessoa bem intencionada não faz um negócio desse. Então, alguém que vai para as redes e posta coisas indevidas e usa de falsidade ideológica para poder enganar os outros, a pessoa está mal intencionada. Então, é preciso que a nossa comunicação seja uma comunicação aberta, boa, franca, sincera, mas também tem outra situação. Pensa no relacionamento, na comunicação com os seus mais próximos. E aí é um grande desafio. Comunicação entre iguais, ou seja, entre pessoas mais próximas, eu estou falando mais diretamente de família, né? E também amigos, é extremamente desafiador. É desafiador. Mas desafiador por quê? Porque é dentro dos pares, dos nossos iguais, onde há um maior desafio de comunicação. E aí a gente, às vezes, não toma cuidado. Diz assim, a pessoa já está acostumada. Nem todo mundo. E vamos pensar aqui, está acostumado, talvez com o seu jeito, é uma coisa, mas talvez com o seu linguajar, não. O que eu digo que é o seu jeito? Talvez a sua maneira de se comportar, você é mais calado, é mais falante, você fica mais assim, retirado, quando tem caso gosta de ficar lendo, beleza. Eu estou falando quando há comunicação. E às vezes dentro de casa nós temos muita má vontade em conversar. A gente acaba desenvolvendo dentro de casa, se a gente não tiver cuidado, aquela linguagem rasteira, só o essencial, e isso é extremamente complicado. E é dentro de casa que a gente precisa abrir o leque, ter um diálogo mais franco, mais aberto, mais direto. Por quê? Porque são as pessoas que nós mais convivemos com elas. Então, se a gente não tiver um espaço aberto, digamos assim, para que as pessoas cheguem até nós e nós possamos chegar até as pessoas, comunicação, é uma comunicação que ficará truncada.
Mas existe uma outra coisa na comunicação, na linguagem da comunicação. São as palavras que saem da nossa boca. E isso, assim, é extremamente complicado. Hoje mesmo eu estava lendo uma... Alguém colocou alguma coisa no Face que perdeu uma pessoa conhecida e, assim, as palavras, ou melhor, os palavrões que foram escritos por essa pessoa, uma coisa muito desagradável e aberto, que é Face. Então tá lá os familiares dele, né, avô, avó, quer dizer, as tias, mãe, porque eu conheço a pessoa, e ele se expressando assim, mas xingando, falando, então é um linguajar complicado que a gente não deveria usar em momento algum, mas não deveria usar principalmente num local aberto, como eu disse, como é o Face, onde além da família, os amigos, né, que ele tem vão ver aquilo ali e não é bacana, né? Não é bacana. Então é preciso tomar cuidado. E tem uma orientação muito legal, que está lá em Efésios, no capítulo 4 lá na Bíblia. Em Efésios, capítulo 4 versículo 29 diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Algumas versões diz alguma palavra suja, algumas outras versões diz alguma palavra de destruição. Então, olha só isso. Palavra torpe tem a ver com palavra de baixo calão. Palavrões, palavras chulas. Então, a nossa boca, né, Deus não fez a gente para que a gente ficasse soltando impropérios por aí, palavras baixas. Mas, às vezes, na nossa comunicação, a gente acaba, se não tivermos cuidado, usando palavras. Eu estou dizendo palavrão, mas existem outros tipos de atitude com palavras que assim são extremamente ofensivas. Quando a gente dá uma resposta mal criada, mal educada para alguém, a gente está fazendo uso de palavras baixas. Quando a gente solta impropérios e gesticula muito, fecha a aparência em direção a outra pessoa, nós estamos, né, usando atitudes agressivas, que é onde as palavras tornam a gente agressivo, onde o nosso corpo, a nossa linguagem, a pessoa que olha para a gente, a nossa linguagem corporal, vai ver que a nossa atitude é de enfrentamento, é uma atitude de raiva, uma atitude agressiva. Então é preciso que tenhamos muito cuidado com a nossa comunicação. Às vezes a gente se comporta de uma maneira em que pode parecer para a gente que é normal. Eu às vezes oriento alunos quando vem falar comigo que teve problema com algum colega, professor, eu falo, mas e aí? O que você fez? Ah, eu não fiz nada. E eu sempre oriento. Talvez você não tenha percebido o que tenha feito, mas talvez a sua postura que você não percebeu tenha demonstrado isso. Porque às vezes a gente nem precisa falar também. A nossa postura pode estar demonstrando desprezo, raiva, deboche. É uma linguagem corporal. A comunicação, eu estou falando, claro, mais que comunicação falada, mas a gente se comunica também desse jeito. Então, não é só a falada é que a gente mais usa, sim, mas a gente também usa a linguagem corporal, a de gesticular. A gente gesticula muito, a gente aponta dedo, a gente fica em pé de uma maneira assim diferente quando a gente, né, parece que a gente está pronto para dar o bote para agredir alguém, é uma linguagem. Mas é preciso que a gente tenha cuidado com todo esse comportamento. Porque do outro lado tem sempre alguém. As nossas atitudes, vendo as nossas atitudes. É recebendo as nossas atitudes. E aí tem uma outra coisa. Quem de repente recebe uma atitude não muito agradável pode devolver da mesma maneira. Seja ela na linguagem corporal, seja ela na linguagem falada,
não importa. Agora, a coisa boa é quando nós sabemos como nos comportar de maneira agradável, de maneira cordata, de maneira onde os outros às vezes vão até estar estressados, mas quando nós sabemos nos dirigir às pessoas, nos comunicar com ela, a pessoa geralmente sossega o coração. Porque se você é enfrentado e você reage de forma elegante e educada, a pessoa perde a ação. Você está comunicando assim, eu não quero isso para mim. Você está estressado, mas eu não quero. Você vai ter uma postura diferente, ele vai perceber que sua postura não é de combate, não é de enfrentamento. Esse é o ponto. Então, nessa situação de comunicação, que a gente, como eu disse, a gente se comunica de várias maneiras, é preciso ter esse cuidado. É preciso que a gente ande com as mãos vazias, sem pedras, porque às vezes a gente já vem armado para conversar com alguém. Eu costumo dizer que para ver o estresse basta uma oportunidade. Nós estamos prontinhos para o estresse. E às vezes a gente está num dia tranquilo, rindo, brincando, falando, conversando, tal. Aconteceu alguma coisa, o humor já mudou, já virou, e aí a primeira pessoa que está à nossa frente, a gente bate. Porque basta uma oportunidade. Porque é assim, são as reações. Como as outras pessoas também passam situações para você de comunicação, de comunicações também diferentes. Seja escrevendo, seja falando, seja gesticulando, se movimentando. Claro que isso é uma via de mão dupla. Relacionamento é uma via de mão dupla. A comunicação não é diferente. O que o que nós precisamos estar atento é que a nossa comunicação, eu e você, nós precisamos nos esforçar o máximo que a gente pode, máximo, dar de tudo, para que dentro das nossas possibilidades a gente consiga comunicar tudo de maneira razoável, de todas as maneiras. E vale aqui uma orientação, um conselho, que quando a gente não estiver bem, é melhor não falar nada. Assim, porque às vezes a gente não está bem. Então, nesse momento, vale a pena a gente se recolher. Porque às vezes a gente força uma barra, a gente quer falar, a gente tá já na conta ali, mas a gente vai para o diálogo. E quando a gente vai para o diálogo, qualquer coisa nos desagrada. Às vezes até um sorriso. Porque quando a gente não está bem, até um sorriso. Então eu quero caminhar para o final com você dizendo o seguinte, voltando lá ao conceito de comunicação. Ato de transmitir uma mensagem e de receber. Então, que a sua mensagem, que a minha mensagem, que a nossa mensagem possa ser sempre, que nós possamos sempre buscar mensagens boas, mensagem onde vai levar a esperança, que a gente sempre busque comunicar de maneira simples, na maneira onde todo mundo vai entender, porque isso evita transtorno. A gente possa lembrar e sempre pensar que toda vez que a gente tiver que comunicar algo, alguém do outro lado será o receptor dessa mensagem. Alguém vai estar recebendo. Então, o que a gente vai comunicar? O que você vai comunicar? O que eu vou estar comunicando? É importante a gente pensar nisso. Senão a gente não pensa nisso, a gente não se preocupa e aí a gente passa a mensagem de qualquer jeito para qualquer um. Só que independente de quem seja, porque às vezes até para passar uma mensagem, né, falando para a pessoa alguma coisa que você não gostou e que ela fez para você, é preciso saber comunicar. Sim. Então a comunicação é extremamente importante. Sempre foi, sempre será. Então se esforce para que você sempre que possível faça uso de uma boa linguagem, faça uso de uma boa escrita, que você é inteligente,
Quando você estiver se expressando, falando e também gesticulando, tome cuidado com os seus gestos, com a sua gesticulação, para que as pessoas percebam que em momento algum, mesmo que você esteja falando sério, a sua atitude, no seu olhar, no seu movimento, nunca, os movimentos seu nunca serão um movimento onde a pessoa ou as pessoas que veem você vão achar que é algo para afrontar, mas sempre algo para resolver. Cuide da sua comunicação. Vale a pena. Tchauzinho, até a próxima.